Estamos vendo a onda da eletrificação dos carros, mas talvez antes de pensar nos veículos elétricos, talvez tenhamos que pensar antes na descarbonização do transporte rodoviário. Hoje eu vou falar sobre um desafio que vai muito além de simplesmente trocar carros a gasolina por carros elétricos. A descarbonização do transporte rodoviário é uma questão complexa que envolve múltiplas soluções trabalhadas juntas, e é fundamental entender por que os veículos elétricos sozinhos não são suficientes para resolver o problema. Mas antes de mais nada, temos que entender qual exatamente é o tamanho do problema que estamos enfrentando. O setor de transportes é responsável por aproximadamente 10% das emissões totais de gases de efeito estufa no Brasil, sendo que 92% dessas emissões vem especificamente do transporte rodoviário. Para colocar isso em perspectiva, o transporte de cargas por caminhão emitiu cerca de 99,7 milhões de toneladas de dióxido de carbono em 2016, um aumento considerável comparando aos 73,6 milhões de toneladas emitidas em 2006. Esses números mostram uma tendência preocupante. Conforme a economia cresce e mais produtos precisam ser transportados, as emissões também crescem proporcionalmente. Mas por que o transporte rodoviário domina tanto a matriz de transportes brasileira? A resposta está em uma escolha estratégica feita há mais de 70 anos. Na década de 1950, o Brasil optou por privilegiar as rodovias em relação a outros modais de transporte, como ferrovias e transporte público. Essa decisão histórica criou uma dependência que persiste até hoje. A maioria das cargas e passageiros é transportada por caminhões e carros particulares, em vez de usar sistemas ferroviários ou de transporte coletivo mais eficientes. Essa estrutura não é apenas ineficiente em termos de emissões, mas também representa um desperdício de recursos, já que o transporte rodoviário consome mais combustível por tonelada transportada do que alternativas como ferrovias. Mas agora você pode estar pensando, tá, mas não é só eletrificar os veículos que resolvemos o problema? Essa é uma pergunta natural, mas a resposta é mais complexa do que isso. Os veículos elétricos são definitivamente parte da solução, mas apenas uma parte. Quando analisamos a descarbonização de forma global, precisamos considerar que a eletrificação enfrenta desafios. Primeiro, há a questão da infraestrutura de carregamento, que ainda é limitada em muitas regiões. Segundo, a produção de baterias é intensiva em energia e recursos, e o impacto ambiental dessa produção precisa ser considerado no ciclo de vida completo do veículo. Terceiro, nem todos os tipos de transporte pode ser facilmente eletrificado. Isso porque caminhões pesados, de longas distâncias, por exemplo, enfrentam limitações de autonomia que ainda não foram completamente resolvidos. Mas então, qual é a estratégia correta? A resposta está em uma abordagem integrada que combina múltiplas soluções, cada uma abordando um aspecto diferente do problema. Primeiro, precisamos expandir o transporte ferroviário, que é muito mais eficiente em termos de energia por tonelada transportada. As ferrovias apresentam uma eficiência energética entre 2,5 e 3 vezes superior ao transporte ferroviário, o que significa que uma locomotiva pode mover centenas de toneladas com uma fração do combustível que seria necessário para caminhões. Estudos mostram que o modal ferroviário emite 85% menos dióxido de carbono do que o transporte rodoviário para mover a mesma quantidade de carga, uma diferença monumental quando consideramos o volume de cargas transportadas anualmente. No Brasil, as ferrovias atualmente movem cerca de 530 milhões de toneladas por ano,
Mas esse número poderia ser maior se houvesse investimentos adequados em infraestrutura ferroviária. Segundo, precisamos investir em transporte público de qualidade nas cidades, incluindo a eletrificação de frotas de ônibus, expansão de sistemas de metrô e desenvolvimento da infraestrutura de bicicletas compartilhadas. A eletrificação de ônibus urbanos é particularmente importante porque o transporte público coletivo é responsável por uma parcela grande das emissões urbanas e a transição para ônibus elétricos pode reduzir drasticamente essas emissões. Estudos indicam que o Brasil poderia eletrificar mais de 14 mil ônibus até 2030, o que representaria um avanço considerável na descarbonização das cidades. Além disso, sistemas de bicicletas compartilhadas e infraestrutura para pedestres reduzem a dependência de transporte motorizado para deslocamentos curtos, que representam a maioria das viagens urbanas. Terceiro, o planejamento urbano é absolutamente crucial para a descarbonização do transporte. Cidades mais compactas, onde residências, trabalho e serviços estão próximos uns dos outros, reduzem naturalmente as distâncias de deslocamento e diminuem a necessidade de transporte motorizado. Quando as pessoas podem caminhar, pedalar ou usar transporte público para suas necessidades diárias, as emissões caem drasticamente. Pesquisas mostram que estratégias combinadas de uso do solo e desenvolvimento urbano compacto podem reduzir as emissões de transporte em até 2,1%, um número que pode parecer pequeno isoladamente, mas que torna significativo quando combinado com outras medidas. Quarto, precisamos diversificar as fontes de energia para o transporte, incluindo biocombustíveis sustentáveis e, eventualmente, hidrogênio verde, para aplicações onde a eletrificação direta não é viável. Os biocombustíveis, particularmente aqueles produzidos a partir de resíduos agrícolas e não de culturas alimentares, podem reduzir as emissões de carbono ao longo do ciclo de vida do combustível. O hidrogênio verde, produzido através da eletrólise da água usando energia renovável, representa uma solução promissora para caminhões pesados de longas distâncias e outros veículos, onde as baterias elétricas ainda enfrentam limitações de autonomia. Embora essas tecnologias ainda estejam em desenvolvimento em larga escala, elas são essenciais para descarbonizar completamente o transporte rodoviário, especialmente o segmento de cargas pesadas, que não pode ser facilmente substituído por rodovias ou transporte público. Mas quais são os principais obstáculos para implementar essa estratégia integrada? O primeiro é econômico e talvez o mais imediato. Investir em ferrovias, sistemas de transporte público de qualidade e infraestrutura urbana requer capital, e muitos governos enfrentam restrições orçamentárias severas ou simplesmente desviam o dinheiro para onde o interesse é mais prioritário, se é que vocês me entendem. O Brasil, por exemplo, registra o menor investimento em transporte entre 50 países analisados, com apenas 0,21% do PIB destinado a esse setor, um número que reflete décadas de priorização do transporte rodoviário em detrimento de outras modalidades. Além disso, há uma questão de continuidade política. Investimentos em infraestrutura de transporte frequentemente são políticas de governo e não de Estado, o que significa que mudanças de administração podem interromper projetos em andamento, criando incerteza e ineficiência. O segundo obstáculo é político e institucional. Há interesses estabelecidos e bem consolidados no setor rodoviário que resistem ativamente a mudanças. Empresas de transporte rodoviário, fabricantes de veículos e fornecedores de combustíveis fósseis têm muito poder econômico e influência política, e muitos desses atores têm incentivo para manter o status quo. Além disso, a falta de política pública coordenada de longo prazo cria um vácuo que impede a transição. Sem regulamentações claras, subsídios direcionados e metas obrigatórias,
a descarbonização permanece como uma aspiração em vez de uma realidade. O terceiro obstáculo é tecnológico. Algumas soluções promissoras, como o hidrogênio verde em larga escala, ainda estão em estágios iniciais de desenvolvimento e enfrentam desafios. O hidrogênio verde é produzido através da eletrólise da água, usando energia renovável, mas essa tecnologia enfrenta obstáculos estruturais importantes, onde os custos de produção ainda são elevados, o armazenamento em larga escala é complexo e a logística de transporte permanece desafiadora. No Brasil, projetos de hidrogênio verde estão em desenvolvimento, mas ainda não há uma indústria nacional consolidada de eletrolisadores, que são os equipamentos necessários para produzir hidrogênio verde. Isso significa que pesquisas e testes dependem de importações caras, e quando equipamentos quebram, precisam ser enviados ao exterior para reparo, aumentando custos e prazos. Espera-se que nesse ano de 2026 seja um ano de decisões importantes de investimento em hidrogênio verde no Brasil, mas a tecnologia ainda não está pronta para substituir combustíveis fósseis em larga escala. O quarto obstáculo é comportamental e cultural. As pessoas estão profundamente acostumadas com a conveniência do carro particular e não podemos julgá-las. Ele oferece flexibilidade, privacidade e a sensação de liberdade que o transporte público não proporciona. Mudar esses hábitos é um processo lento que requer não apenas infraestrutura adequada, mas também incentivos econômicos, campanhas de conscientização e, acima de tudo, tempo. Pesquisas mostram que estratégias de mudança comportamental, como campanha para pedestres e ciclistas, podem reduzir emissões em apenas 0,2% a 0,5%, um número pequeno que ilustra o desafio de transformar preferências culturais profundamente enraizadas. Além disso, há um desafio que frequentemente é negligenciado: a questão da equidade. A transição para um transporte mais sustentável não pode deixar para trás as populações de baixa renda. Investimentos em transporte público de qualidade, por exemplo, precisam ser acessíveis financeiramente e geograficamente. Bicicletas compartilhadas só funcionam em cidades com infraestrutura adequada de segurança. Veículos elétricos ainda são caros demais para a maioria das pessoas. Portanto, a descarbonização do transporte não é apenas uma questão ambiental ou técnica, mas também social. Então, qual é o caminho para frente? Especialistas concordam que precisamos de uma abordagem que combine eletrificação de veículos, expansão do transporte ferroviário e público, planejamento urbano inteligente, diversificação de combustíveis alternativos e, acima de tudo, políticas públicas coordenadas que incentivem essa transição. Não existe uma solução única, mas sim um conjunto de soluções que precisam trabalhar em harmonia. E eu acho que eu já usei essa frase em outros contextos em pelo menos uns 20 vídeos. O Brasil, com seu potencial em energias renováveis e bioenergia, tem uma oportunidade única de liderar essa transformação, mas apenas se reconhecermos que descarbonizar o transporte é um desafio com várias variáveis, que vai muito além de simplesmente trocar combustíveis. A sua opinião é importante para nós. Então, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, deixe seu like no vídeo e, se quer nos ajudar a produzir esse e diversos outros tipos de conteúdo aqui na plataforma, considere se tornar membro e nos ajude com um cafezinho com pão de queijo e seja lembrado em nossos vídeos. Tá a fim de crescer profissionalmente ou desenvolver uma nova habilidade técnica? Acesse o QR Code ou o link na descrição e descubra uma página com todos os cursos que recomendamos. E você, o que pensa sobre a descarbonização do setor de transportes? Se você fosse o presidente e pudesse dar uma canetada, qual seria a primeira medida que você iria tomar? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeos interessantes que você precisa assistir para expandir seu conhecimento e explorar sua curiosidade. E se você quiser contribuir com a gente, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e considere se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia.
Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.